Incubação, uma lei da fé. É o título, então, do primeiro capítulo do livro A Quarta Dimensão, de Paul Yan-Cho. Nós estaremos falando, então, sobre este capítulo, que é Incubação, uma lei da fé. Eu fiz algumas anotações, meus irmãos, para nós estarmos falando sobre este assunto. Eu ouvi, já li bastante deste livro, já li bastante desse livro e fiz algumas anotações para nós estarmos falando sobre esse capítulo. Então, a resenha que eu tenho para trazer sobre o capítulo 1, que traz como tema, Incubação, uma lei da fé. Se você é novo aqui no canal, eu sou o evangelista João Batista e estamos fazendo a resenha, já fiz a introdução deste livro, A Quarta Dimensão de Paul Yan-Cho. Tá? Então vamos lá. Ele começa falando sobre esta lei espiritual. Então, ele fala do capítulo 12 de Hebreus, que fala, aliás, capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé é o firme fundamento ou a substância das coisas que se espera. Então, ele divide em 4 lições, e eu estarei falando sobre as 4 lições sobre a incubação da lei da fé. A primeira lição tenha em mente, tenha uma meta clara e definida em sua mente. O segundo tenha o desejo ardente, busque, e o terceiro ter a substância ou a segurança, e a quarta é dar uma amostra da fé. Então, no primeiro tópico aqui, tenha uma meta clara e definida, ele conta a história de vida dele, e é muito interessante, sabe? Então, eu estarei relatando aqui com vocês de forma resumida, porque o capítulo, se nós formos lermos, é mais de 1 hora de leitura, apenas esse capítulo 1. Então ele conta o seguinte, o que ele conta? Ele conta que ele pediu ao Senhor, ele vivia numa extrema pobreza, e num momento difícil da vida dele, um dia chuvoso, ele estava sem comer, e ele então começou a pedir, aliás, ele pediu ao Senhor, eu estou confundindo a história aqui, irmãos. Vamos voltar um pouquinho mais. Ele pediu ao Senhor, uma escrivaninha, uma bicicleta e uma cadeira, Ele pediu uma escrivaninha, uma bicicleta e uma cadeira ao Senhor. Pediu, orou e esqueceu. O tempo passou 6 meses e não recebeu. E num dia chuvoso, agora que nós voltamos, um dia chuvoso, ele está lá na tenda, na casa dele, e ele já não tinha nada para comer, numa pobreza. Então ele começa a murmurar ao Senhor, em oração. Foi orar e começou: Senhor, há mais de 6 meses eu te pedi uma escrivaninha, eu te pedi uma cadeira, e eu te pedi, Senhor, uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. E até agora nada recebi. E ele orou ao Senhor e o Espírito de Deus falou para ele, que tinha ouvido a oração dele. Mas ele tinha pedido de modos tão vagos, dizendo para ele que existe centenas de modelos de escrivaninha, muitos modelos de cadeira e muitos modelos de bicicleta. Então ele entendeu que ele deveria pedir de uma forma
clara. Então, naquele dia, ele pediu de uma forma clara, dizendo: Senhor, eu quero ter uma bicicleta de tantas marchas, quero ter uma escrivaninha de mogno, de madeira de mogno, quero ter uma cadeira, Senhor, daquelas de rodinha, que eu possa correr para lá e para cá, e que ela seja de uma marca tal. Então, ele definiu e colocou como meta. E orou sobre aquilo, né, naquela noite, e com toda a fé que veio ao coração dele, ele estava cheio de fé, e Deus, então, e foi dormir, aliás, ele foi dormir, né, ele foi dormir naquela noite, mas quando ele acordou, ele conta que a fé dele tinha ido embora. Ele dormiu com toda a fé no coração, mas quando acordou, a fé tinha sumido. Ele tinha acordado bem cedo, né, para as reuniões da manhã, e ele ali, né, orando ao Senhor: cadê minha fé? E procurando um texto da Escritura para ele pregar naquela manhã, na reunião da manhã, da oração da manhã. Veio a ele, né, o texto de Romanos 4,17, que diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Deus chama à existência as coisas que não existem. E esse texto pregou no coração dele. E ele foi para a igreja, né, e pregou naquela manhã na igreja. E quando ele pregava, ele dizendo que Deus chama à existência as coisas que não existem. Assim também temos que usar a palavra e chamar à existência as coisas que não existem. E ele disse, né, na reunião, que ele tinha pedido ao Senhor uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. E que Deus tinha dado para ele. E terminou a reunião, né, na despedida, os jovens da igreja chegou para ele e falou assim: pastor, nós queremos ver aquilo que o senhor ganhou. E aí ele se sentia no aperto, né? Imagina o pastor contar uma mentira na hora do culto, né? E ele falou: pois bem, à tarde vocês vão lá em casa que eu mostrarei para vocês. E aí eles foram à tarde, quando chegaram procurando, né, a escrivaninha, a bicicleta. Ele dirige a palavra para um dos jovens, dizendo: pois bem, quando você estava na barriga da sua mãe, as pessoas te viam? Ele falou: não me viam. E o que você estava fazendo? Bom, eu estava crescendo da barriga da minha mãe. Mas você já existia como pessoa. Sim, eu existia, mas dentro da barriga da minha mãe. Ele falou: pois bem, eu ainda não tenho a bicicleta, eu não tenho a cadeira, eu não tenho a escrivaninha, mas eu já tenho isso dentro de mim. Assim como uma mulher que está grávida do seu bebê, ela já tem o bebê, mas ele ainda não nasceu. Isso está dentro de mim. E aí os jovens saíram todos rindo, né? Com essa expressão do pastor. E saiu a notícia, né, em toda a cidade, que o pastor estava grávido da cadeira, de uma escrivaninha e de uma bicicleta. Olha que coisa interessante, né? Então ele cita, né, que nós temos que ter meta definida para aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. E ele conta também uma outra história, né, que aconteceu numa das pregações dele, numa cidade que ele foi, que ele terminou de pregar em um culto e os irmãos chegaram ali para ele, dizendo para ele orar por uma jovem, porque aquela jovem já era mais madura e não tinha casado ainda, para Deus preparar um casamento para ela. E ele perguntou para a jovem se ela tinha orado. Ela falou: sim, eu tenho orado. E perguntou para ele: mas que tipo de marido você quer? Ela falou: eu tenho orado, o Senhor que vê isso. Ele falou: não, pegue um papel e uma caneta. Aí ela pegou e ele falou assim: anote aí. Que tipo de homem você quer? Você quer um homem alto, baixo? Ela escreveu alto. Você quer um homem negro, branco ou asiático?
Aí ela colocou branco. Você quer um homem que ele trabalha em quê? Aí ela colocou professor. E assim foi colocando as qualidades, né, daquilo que ela desejaria. Ele fez cerca de 10 perguntas. Quando terminou as perguntas, ele mandou ela levantar e ler em voz alta aquelas perguntas. E aí ela leu, ele orou por ela e disse para ela: pois bem, agora você vai chegar na sua casa, você vai colar esse papel no espelho da sua casa e todas as manhãs, quando você acordar, você vai ler essas qualidades deste marido que você quer. E quando você for dormir também, você vai ler. E todas as vezes você vai orar sobre isso aí. E ele foi embora. O tempo passou e ele retornou àquela cidade. E quando ele retornou, os líderes daquela igreja onde ele estava, disse para ele, né, para ele se juntar num restaurante para almoçar. E eles foram almoçar. Né? E a hora que ele viu os líderes, a mulher já veio. Ela se casou, ela se casou, ela se casou. E ele sem entender, né? E aí, pois ele foi saber, né, que realmente aquela jovem tinha se casado, né, com um professor que tinha ido lá dar aula, né, e fazer um reavivamento naquela igreja. E aquela jovem tinha se casado. E as qualidades daquele rapaz era de acordo com aquilo que ela tinha descrito. Né? Então, é uma meta. Né? Nós temos que ter uma meta clara na nossa mente daquilo que nós estamos pedindo. É como uma pessoa que vai ao supermercado. Né? Ela simplesmente não vai entrar dentro do supermercado, pegar um carrinho e começar a andar pelos corredores do supermercado com um carrinho vazio. A pessoa vai achar que é uma pessoa louca, né? Mas quando você tem uma meta definida, você chega no mercado, pega o carrinho e vai na prateleira, né, daquilo que você quer e já pega. Você sabe. E irmãos, eu tenho isso, né, comigo. Né, eu tenho testemunho disso. Né? Eu tenho orado ao Senhor por várias coisas, o Senhor tem feito de acordo com aquilo que eu tenho pedido, né? Eu tenho aprendido muito sobre isso aí, sabe? De nós orarmos com objetivo, né? Então, uma das primeiras coisas, ele cita a fé é o firme fundamento das coisas. Que coisas? Coisas definidas, né? A segundo ponto que ele fala é termos um desejo ardente. Porque quando nós temos um desejo ardente por algo que nós estamos pedindo, né, nós vamos ser perseverantes. Não é aquele tipo de oração que você ora e amanhã você já esquece. Aquele pedido que você pede hoje e amanhã você nem lembra mais o que você orou. Agora, quando você tem uma meta definida, você sabe que é aquilo que você quer, você está orando a Deus por algo, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Você está pedindo ao Senhor para que o Senhor dê condições para você comprar um carro, mas você tem que ter a meta, que tipo de carro que você quer, né? Eu quero um carro da Chevrolet, eu quero um carro da Fiat, e você tem em mente o tipo de modelo, a cor, né, do carro que você quer, para você visualizar isso na sua mente, para isso ser algo real na sua mente, né? E ter um desejo ardente. Eu estou falando na questão do carro, mas vale para todas as áreas. Talvez você está orando a Deus por um avivamento espiritual, você tem que visualizar esse avivamento espiritual na sua vida, né? Vamos pegar um exemplo, a pessoa está orando a Deus, para Deus batizá-la com o Espírito Santo. Você tem que se ver, né, sendo batizado com o Espírito Santo, experimentando essa experiência fantástica que Deus nos capacita. E quando nós temos o desejo ardente do Senhor, nós seremos perseverantes. Então, primeiro fato é termos, né, uma meta clara e objetiva. Segundo, termos um desejo ardente. E segundo, né, em terceiro, termos a substância ou a segurança. Porque a fé
é o firme fundamento das coisas que espera, né? E a prova das coisas que nós vemos, né? Então a substância é esta substância da fé, né? Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, que está em Romanos, capítulo 10, versículo 8, que diz: pelo que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, nós temos que ter isso, esta fé ardente no coração, né? Essa segurança daquilo que nós estamos recebendo, né? É uma promessa do Senhor. Então, se não está na palavra, nós temos que buscar essa segurança através da oração, né? E em quarto lugar, dar amostras de fé, né? E eu vejo nisso, né, como eu acabei de citar para vocês, Romanos 10, 8, que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, né? Então você tem que começar a falar a linguagem da fé, né? Você está orando por um avivamento espiritual na sua vida, na sua casa, a salvação, né, de alguém da sua casa. Primeiro, você está orando focado, você está pedindo: Senhor, salva aquela pessoa, toca no coração dela. Então você está com um objetivo firmado. Segunda coisa, é um coração ardente, um desejo ardente que não tira, que não faz você cessar. Em terceiro, uma segurança, sabendo que Deus é poderoso para cumprir. E em quarto, a linguagem da fé, né? Comece a agradecer, a louvar o Senhor por aquilo que o Senhor já tem feito, né? E comece a profetizar. Eu aprendi isso, meus irmãos, e aplicar isso na minha vida, né? Algum tempo atrás, a minha pressão estava descontrolada, né? Eu já estou com 40 anos, tenho histórico, né, familiar de hipertensão, então tudo indicava, aliás, né, que também aconteceria comigo, né? Então, quando eu falando, né, com a pessoa: olha, a minha pressão não está muito boa, ele falou: não, vai no médico, ele vai te passar um remédio para hipertensão e aí você toma controle. Eu falei: não vou tomar, em nome de Jesus, não aceito, né, que isso aconteça comigo. E comecei a dizer, e as pessoas falavam: não, mas não tem nada a ver. Eu falei: não vou tomar remédio, não vou, né? E criei, e me firmei nesta verdade. Graças a Deus, meus irmãos, né, até o dia de hoje, né, não tomo remédio para pressão, minha pressão controlada, né, e assim será em nome de Jesus, né, em nome de Jesus. E nós temos que usar essa linguagem, né, usar a linguagem da fé. Tá certo? Então termina aí, né, esse capítulo é de forma bem resumida, né? Nós estamos aí com quase 20 minutos, né? Eu resumi um pouco esses 4 pontos, né, da incubação, de você ter uma fé interior, não uma fé externa, né? Deus deu a cada um a medida de fé, né? Ela está dentro de você. Basta nós exercitarmos esta fé na palavra de Deus. Tá bom? Grande abraço a vocês, né? Lembrando que agora nós entraremos no segundo capítulo, que vai falar sobre, então, a quarta dimensão, a dimensão espiritual, tá? Então aguardo vocês aí, no nome de Jesus Cristo. Um grande abraço aqui do seu irmão em Cristo. Se você não é inscrito no canal, inscreva. Este vídeo que eu estou fazendo e os demais estarei postando nos meus 2 canais. O canal Palavra da Fé e o canal Audiolivros e Mensagens, para ter mais segurança, para não haver o problema de nós perdermos, tá? Se você ainda não nos ajudou e quer nos ajudar, nos abençoar com uma oferta de qualquer valor, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma conta Pix para você fazer uma transferência. Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus Cristo.